Olá, leoas! Bem-vindas ao nosso segundo encontro. Hoje vamos falar sobre os pilares da autoestima que influenciam para o fortalecimento da sua autoconfiança. Tudo na nossa vida começa a partir da nossa autoimagem, que temos de nós mesmos. A autoestima influencia em todos os aspectos da nossa vida, como vimos na aula passada. E a autoestima e a autoconfiança estão conectadas. Com isso, se queremos ser autoconfiantes, precisamos ter uma boa autoestima. E para desenvolver a nossa autoestima, precisamos saber nos valorizar, nos amarmos, cuidar de nós mesmos, respeitar quem nós somos, olhando para as nossas necessidades, vontades e princípios. Hoje vou falar com vocês sobre cada um desses pilares que sustentam a nossa autoestima e contribuem para que tenhamos uma autoconfiança. Tudo aquilo que pensamos a nosso respeito define nossas experiências de vida. O valor que damos para nós mesmos, nossos comportamentos e a nossa comunicação estão tudo interligado e influenciando na nossa autoconfiança. Se você quer ter uma boa experiência de vida e ser mais confiante, você precisa começar a se ver como uma mulher que merece ser respeitada, amada, admirada, merecedora de oportunidades interessantes, capaz de atingir os seus objetivos e alcançar o que ela bem quiser, e aceitar também seus erros, saber agir como uma leoa que habita dentro de você. Vamos falar sobre o alto valor. Se valorizar significa reconhecer o seu próprio valor, reconhecer e acreditar no seu potencial. Quando você se valoriza, você tem coragem de mostrar ao mundo quem você realmente é, sem a máscara do orgulho e da vaidade. Quem se valoriza desenvolve a confiança em si mesma e faz isso sem precisar menosprezar ou ser arrogante com ninguém. Hoje em dia, vejo cada vez mais mulheres que se desvalorizam. E eu mesma, em muitos momentos da minha vida, estive nesse grupo e às vezes ainda estou nesse grupo. A grande maioria das mulheres passam uma grande parte da vida se criticando, se julgando, se inferiorizando e sendo incapaz de reconhecer o seu próprio valor. E com isso, acabam se colocando em situações e relacionamentos que realmente não merecem. Isso por acreditar que só o outro sabe seu verdadeiro valor. E com isso acabam aceitando migalhas por acreditar que é exatamente isso que precisam. Olha como isso é triste. Mulheres maravilhosas, capazes, com potencial gigantesco que acabam se diminuindo para se encaixar em um lugar que não pertence a elas. Acabam recebendo bem menos do que elas merecem, simplesmente por acreditarem que não merecem algo melhor, por não serem capazes de reconhecer seu verdadeiro valor, por terem uma autoestima tão baixa que acabam buscando no outro o seu próprio valor. Se valorizar é atribuir uma nota a si mesma. Algumas pessoas desenvolvem desde cedo a ferida da desvalorização e com o passar do tempo vão desenvolvendo uma série de sentimentos e inseguranças que levam à forte desvalorização. Ter uma visão tão dura de si mesma pode fazer com que você seja criada de uma forma de ser, estar, sentir e agir baseada na desvalorização, criando a expectativa de que os outros lhe atribuam valor, ou seja, que o indivíduo você só vai acreditar que você tem valor quando ouvir das outras pessoas. Você é valorizada, você tem valor, você é incrível. Então a pessoa, ela só vai acreditar que ela realmente é valorizada, que ela tem valor, que ela é importante quando ela ouvir do outro. Ela não consegue reconhecer o valor que ela tem. Ela precisa ouvir das outras pessoas que ela tem valor. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas acabam entrando em relacionamentos ruins, relacionamentos disfuncionais, acabam entrando em relacionamentos de dependência emocional. São mulheres que estão totalmente desconectadas delas mesmas e muito mais preocupadas em colocar a culpa de seus problemas nas outras pessoas do que reconhecê-los.
Para se tornar uma mulher que confia em si mesma, você precisa ter um alto valor bom. Enquanto você não for capaz de reconhecer o seu valor, você irá depender das outras pessoas para dizer que você tem valor. Desse modo, você se esforçar para confiar em si mesma, sendo que você espera que os outros digam que você é boa. Uma mulher confiante sabe que ela é boa, que ela tem valor, que existe um potencial grande dentro dela. E ela não precisa que as outras pessoas digam isso para ela. Se caso alguém disser isso para ela, apenas será uma consequência do que ela já sabe dela mesma, do que ela demonstra e vive no seu íntimo. Quando a pessoa não se valoriza, ela não possui a base necessária para ser uma mulher segura, que confia em si mesma, pois ela espera que o outro faça isso por ela. Desse modo, ela não consegue olhar para dentro de si. Ela está ali sempre reclamando e esperando que o outro dê mais atenção para ela, que o outro seja mais carinhoso com ela, mais presente, dê amor para ela, elogie ela. Ou seja, ela está ali o tempo todo esperando que o outro viva à disposição dela para atender todas as suas necessidades. E reclama quando o outro não age com ela como o esperado. Ela se coloca na posição de vítima e culpa o outro por simplesmente o outro não ser como ela quer. Desse modo, desse jeito, é mais fácil do que ter que olhar para suas feridas emocionais e buscar melhorar, crescer e transformar a sua vida. Mulheres que não valorizam a si mesma normalmente são mulheres desleixadas com a própria aparência, estão o tempo todo se sabotando, ela não se vê como capaz de realizar as tarefas do dia a dia. Isso de modo inconsciente, tá bom? Então ela não faz isso conscientemente, ela faz isso inconscientemente. O que faz com que ela não comece ou enrole para concluir as tarefas, vive se diminuindo, se criticando e se julgando. Agora a questão que fica é: como se tornar uma pessoa que se valoriza? Para ser uma pessoa que se valoriza, busque perceber os seguintes aspectos dentro de você. Pega o seu caderninho aí e anota. Quais são as suas habilidades e os seus talentos? No que você se destaca? Comece a substituir seus pensamentos negativos por pensamentos motivacionais e positivos, como por exemplo, sou uma pessoa ruim por ter cometido um erro. Substitua esse pensamento de vergonha por um pensamento como: um erro não me torna uma pessoa ruim. Eu seria ruim se não buscasse aprender com esse erro, mas como aprendi com a experiência que tive, sou uma boa pessoa. Sentiu a diferença? Fica bem mais leve, né? Então repita sempre que precisar para você mesmo esses pensamentos positivos, essas crenças positivas. E com o tempo você verá que o pensamento negativo não estarão mais presentes no seu discurso. A gente falou sobre as crenças, é exatamente sobre o que a gente falou na aula passada. Bom, não fique esperando que as pessoas reconheçam seus esforços. Ninguém presta tanta atenção assim em você. E nem sempre o orgulho deixa elas reconhecerem isso. Por isso, não fique esperando que o outro reconheça o seu valor. Não fique esperando que o outro valide as suas conquistas. Seja você a pessoa que vai validar as suas conquistas. Então, você não vai poder mudar o outro. Você não vai poder mudar a forma como o outro lida com você, a forma como o outro age com você. Você só pode mudar como você age com o outro. Se você está sentindo a ausência de amor, então se dê amor. Seja você que vai lá, faz uma comida gostosa para você, prepara toda a mesa e come ali a sua comida. Seja você a pessoa que vai passar um creme e cuidar de você. Se dê o amor, o carinho e a atenção que você espera do outro. Seja você a se dar isso. Porque o outro, ele vai te dar isso, mas não vai ser o suficiente para preencher o vazio que tem dentro de você. Só cabe a você preencher o vazio que tem dentro de você. E para preencher esse vazio que tem dentro de você, você precisa fazer as coisas por você. Então, se você tem ausência de amor, seja você a pessoa que vai se dar amor.
Outra coisa, se afaste de pessoas que estão tentando minar sua autoestima e autoconfiança, tanto pessoal e profissional. As pessoas que te criticam demais, se afaste dessas pessoas. Cuide da sua saúde física, emocional, mental, financeira e espiritual. Honre e respeite a sua história. Valorize todo o seu caminho, todo o seu caminhar até aqui, principalmente todas as adversidades que você conseguiu superar. Esteja rodeada de pessoas que te jogam para cima. Reconheça seus esforços, sucessos, lutas e conquistas, mesmo nos resultados negativos. Compreenda que eles fazem parte da vida e não querem te dizer e isso não quer dizer que você seja fracassada ou pouco inteligente. Agradeça mesmo que seja pelos seus tropeços, erros ou vitórias. Cultive o perdão e não guarde rancor. Admita suas falhas, mas não se entristeça por elas. Os erros apenas nos mostram que somos seres humanos e nós sempre podemos agir para melhorar. Diga a si mesma: eu mereço ser feliz. Eu sou merecedora das minhas conquistas. Eu faço a minha história e os meus resultados. Eu me amo. O baixo valor vai impactar em todas as áreas da sua vida, te levando a ter uma vida afetiva tumultuada, com muitos conflitos, brigas, ciúmes, crises diversas e grandes alterações de humor. No trabalho existe uma certa estagnação, muito medo de mudar de carreira ou de empresa, medo de ser mandado embora, o sentimento de falta de reconhecimento por parte da empresa ou do próprio chefe. Pessoas com baixo valor costumam fazer sempre o que pedem, apresentam dificuldade com relação a inovações e proatividade. Já na saúde, apresentam muito desânimo, podem apresentar dores em várias partes do corpo, alta procrastinação em relação aos seus próprios objetivos, sedentarismo e até certa preguiça, ou seja, normalmente não apresentam grande disposição para dar andamento em suas coisas. E no ambiente familiar ou com os amigos, geralmente ficam mais calados ou reclamam e apontam defeitos em outras pessoas. Normalmente elas sempre são a vítima da situação ou culpa o outro por tudo que acontece, fala sobre a sua má sorte com a vida. Então, esses são alguns comportamentos, algumas características de pessoas que têm um baixo valor. Se você se identificou, é sinal que você está precisando aí trabalhar o seu alto valor. Então, vamos nesse momento fazer um exercício para fortalecer o seu alto valor. Para fazer o exercício, você vai precisar de uma caneta e uma folha. Pode ser de caderno, tá bom? Se você quiser, pode pausar esse vídeo para conseguir pegar o material. Se você já tiver com o material, bora seguir. Imagine que você está escrevendo uma biografia da sua vida. O que você colocaria nela? Como foi a sua vida? Quais foram as suas conquistas? Quais foram os momentos em que você errou? Você chegou a aprender algo com os seus erros? Pense bem nas suas respostas para essas perguntas que eu te fiz. Pensou? Então, agora que você pensou na trajetória da sua vida, quero que você escreva uma carta para a sua futura geração, contando a sua história. Imagine que a sua bisneta vai ler a sua carta, quando ela estiver com a sua idade. Então, conte tudo o que você viveu para ela. Conte sobre a sua história, sobre as suas experiências de vida, sobre os ensinamentos que você teve com a vida que você teve. Conte para ela como que foi viver aí esses tantos anos que você viveu, ok? Varia de cada um. Faça esse exercício e pode ter certeza que ao fazer esse exercício, muita coisa vai mudar na sua vida. Porque para fazer esse movimento de olhar para toda a sua vida e colocar as suas experiências para fora, você irá se sentir mais confiante e verá o tamanho da sua jornada e o quanto você tem valor. Então faça isso e depois você me conta como que foi essa experiência, tá joia? Bom, um outro pilar muito importante é o amor próprio. O amor próprio é o pilar da autoestima, da autoconfiança e do autoconhecimento.
Sem ele, não conseguimos desenvolver essas 3 competências e aproveitar todos os benefícios de vivê-las em seu ápice. Uma pessoa que não se valoriza desconhece a importância do seu amor próprio. Amar a si mesma é algo extremamente importante e necessário para a nossa existência. Amar a si mesma é um dos principais pilares para ter uma vida significativa. Muitas mulheres ainda confundem o amor próprio com o ser egoísta. Mas para elas eu faço a seguinte reflexão. Pensa comigo. Se você é a única pessoa que estará com você mesmo ao longo de toda a sua vida, se você é a única pessoa que sabe de toda a sua história, de toda a sua dor, como você não irá se respeitar e se valorizar por isso? Ninguém no mundo te conhece como você mesma, nem está tão presente na sua vida como você mesma. Por isso é importante se valorizar e ser a sua melhor amiga. Quando você se valoriza, você se reconhece, você conhece os seus pontos positivos, tem uma visão positiva de si mesma, você se sente merecedora das suas vitórias e conquistas. Você se torna mais resistente às questões negativas e difíceis da vida, como as críticas e os feedbacks desfavoráveis, pois tem segurança de si e sabe quem você é. Os momentos difíceis se tornam mais fáceis quando você confia em si mesma, pois você deixa de ser a sua inimiga que vai contra a si mesma e passa a ser a sua melhor amiga, aquela que te motiva, que incentiva você a continuar, aquela que te aconselha, que te acolhe, que é a sua melhor amiga, aquela que está ali presente para te apoiar. Amor próprio é admirar quem você é, reconhecendo e aceitando as suas qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, escolhas e experiências. Olha que bonito isso. O amor próprio significa você admirar a si mesma por quem você verdadeiramente é. Olha como é lindo e profundo isso. Não tem coisa melhor do que admirar a si mesma. Então é isso, olha que bonito você admirar quem você é por completo, sabendo compreender que você é imperfeita e pode errar, além de estar disposta a melhorar sem interferência do orgulho. Vamos deixar um pouquinho a confiança de lado? Vamos olhar só para como seria maravilhoso se a gente simplesmente se amasse. Seria maravilhoso e simples se fosse fácil a gente se amar. Mas isso não acontece, e não acontece pois as pessoas estão cada vez mais se colocando na posição de vítima e gostando de estar nesse lugar. A pessoa que se coloca no papel de vítima é aquela pessoa que reclama de tudo, é o coitadinho da situação, é o que não tem sorte, é aquele que sempre se culpa os outros pelos seus problemas e percalços da vida. O vitimista gosta de sofrer e se coloca nessa situação por conta da sua baixa autoestima e por não confiar no seu potencial. É aquela pessoa que não se acha capaz de superar os obstáculos da vida e nem consegue a admiração dos outros através dos seus próprios méritos. Assim, tenta manipular quem está à sua volta, usando para isso o sentimento de pena. Pessoas que possuem o vício da infelicidade e da dor são pessoas que normalmente tiveram uma criação rígida, com traumas, transtornos mentais e padrões de pensamentos pessimistas, medo de se relacionar e ser amadas, insatisfação com a vida e culpabilidade. E de modo geral, o amor próprio está relacionado com todos esses incômodos emocionais. A falta de amor próprio resulta na crença de não merecimento. As pessoas passam a acreditar que não merecem ser plenamente felizes e abraçam a depressão. Para mudar essas crenças, basta trabalhar no seu processo de transformação e buscar mudar elas constantemente, seguindo os exercícios da aula anterior. Fortalecer o seu amor próprio significa estar em harmonia com você mesma, em níveis físico, emocional, mental e espiritual. Afinal, todos eles se tornam um só dentro de você.
vou falar um pouco sobre cada aspecto que te ajuda a desenvolver cada um desses lados. Começaremos pelo físico. Nosso corpo é o nosso santuário, nossa morada, e precisamos cuidar muito bem dele. Por isso, olhe para a forma como você se alimenta, como você cuida da sua alimentação. Você come o suficiente ou de forma exagerada? Quando você come, você realmente sabe saborear a comida? Aprender a apreciar, agradecer pela sua refeição, além de desenvolver uma alimentação saudável, vai te ajudar a valorizar muito mais as coisas que você tem na vida. Vai te fazer se sentir mais amada, pois será um ato de amor e cuidado que você terá por você mesma. Outro cuidado físico são com a aparência, com a sua casa, com o sono e os hábitos que você tem. Você costuma cuidar do seu físico? Você tem cuidado de você? Penteado o cabelo, passado um creme no corpo, tem feito atividade física? Como você cuida do seu espaço pessoal também é importante. A sua casa é um lugar confortável? Você se sente bem? Você mantém organizado o seu espaço pessoal? Para muitos, a casa bagunçada pode significar nada. O que não se sentir em casa quando você está no seu espaço pessoal pode não ser nada, mas se engana quem pensa assim. Seu espaço pessoal é a extensão de você mesma. Logo, gostar de estar nesse ambiente e se sentir acolhida é um ato de amor e acolhimento por você também. Outro ponto a melhorar para melhorar o seu amor próprio é o sono. Quanto mais você tiver um sono reparador, tudo ficará mais leve. A falta de afeto de maneira imediata ou em médio a longo prazo, preste atenção no seu sono, como ele está. A qualidade é a quantidade de sono estão suficiente? Seu estilo de vida está favorecendo o seu sono? Algo a ser olhado também são os seus hábitos. Hábitos ruins vão atrapalhar negativamente a sua vida e até impedir que você tenha sucesso na hora de realizar as mudanças dos itens anteriores. Então, olhe para tudo isso, trabalhe tudo isso. Agora vamos falar do nível mental. Melhorar o nível mental é fortalecer dentro de você todos os pontos mencionados na aula anterior e nesta aqui também. Ou seja, você precisa observar seus pensamentos, suas crenças e a maneira como trata a si mesma. Buscar ser sua melhor amiga, se acolher, estimular e se aceitar, para que assim você tenha o seu nível mental fortalecido. Observe também se suas crenças não estão te levando ao julgamento e crítica, contribuindo para você se desvalorizar e atrapalhando o seu crescimento. Busque ressignificar a sua percepção de mundo, para que você seja capaz de ver a vida como mais harmonia, leveza, motivação e alegria. No nível físico, falei sobre buscar se alimentar melhor, e não é só o seu corpo que precisa ser bem alimentado. Você precisa alimentar bem sua mente também. Seja com leitura, filmes e conversas produtivas, vão te fazer muito bem. Se você acabar se alimentando com reclamações, pessimismo, questionamentos destrutivos, você irá acabar intoxicando sua mente com percepções ruins que podem até te levar ao adoecimento. Já no nível emocional, ter relações com você, ser capaz de construir um carinho e um afeto por você mesma fará toda a diferença na sua vida. Saber reconhecer suas emoções, até mesmo as negativas, sem se entregar a elas, mas procurando aprender e lidar com elas, é extremamente importante e vai te ajudar a se tornar uma pessoa com mais maturidade emocional. Lembre-se, se uma emoção negativa apareceu, é sinal que algo precisa ser aprendido, curado ou melhorado. Olhe também para suas amizades. As pessoas pelas quais você se cerca diz muito para onde você quer ir. Então, se responda:
Qual é a qualidade das suas amizades? Elas te ajudam a se desenvolver positivamente em todos os níveis? E por último, o nível espiritual. Esse nível é tão importante quanto os outros. Este nível te ajuda a se conectar com a infinidade do universo, equilibrando o nosso foco, que hoje se encontra muito na realidade individual e material. Isso nos permite alcançar uma vivência do coletivo universal e sutil. Então, se pergunte, como anda sua busca pela evolução? Você desenvolve seus aspectos mais sutis buscando experiências e conhecimentos que lhe permitam vivenciar uma conexão mais profunda consigo mesmo e com tudo que existe. Perceba que o espiritual vai além da religião, que representa apenas um caminho para trabalhar o espiritual. Pode ser que ao olhar para todas essas questões, você perceba que existem muitos aspectos em desequilíbrio na sua vida. E está tudo bem, não se desespere caso isso aconteça. Lembre-se, se você quer mudar algo, só depende de você mesma. Por isso, comece a trabalhar agora mesmo nesses pontos, que com o tempo você verá a melhora começar a acontecer aos poucos. Afinal, é sempre válido lembrar que as mudanças vão acontecer em ritmos variados, sendo algumas rápidas e outras mais lentas. Só não pode ficar parada esperando a mudança cair de bandeja no seu colo, que isso não vai acontecer. Tudo que você vive e faz passa pelo amor próprio. Desde a forma como você vai enfrentar os seus problemas até a quantidade de água que você está bebendo por dia. Então, tudo isso passa pelo amor próprio e está ligado ao amar a si mesmo. A pessoa que se ama quer desfrutar ao máximo da vida, porque ela gosta tanto da sua existência que quer aproveitá-la ao máximo, buscando cada vez mais alcançar o seu bem-estar, o seu próprio bem-estar. Trabalhar o amor próprio é extremamente importante, não só para a sua relação com você mesma, mas para as suas relações externas também. Vamos fazer um exercício então agora para fortalecer o seu amor próprio. Irei fazer algumas perguntas e quero que você pense bastante e responda com sinceridade cada uma delas. Mas antes de você responder as perguntas, apenas anote cada uma delas e vá respondendo com calma e devagar. Não será em um dia que você irá responder todas essas perguntas. Por isso, vá com calma e busque refletir bem sobre cada uma delas. Então, vamos à primeira. Se prepara aí para anotar a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que você gosta em si mesma? Vale-te tudo, desde a aparência até a sua personalidade. Qual foi a última vez em que você se sentiu bonita, competente, digna de um elogio? Se você fosse fazer um elogio hoje, o que você iria elogiar em si mesma? O que você faz que prejudica o seu bem-estar? Qual sua maior necessidade nesse momento? Você já se perdoou por todos os seus erros cometidos? Você condiciona o seu amor próprio ao que as pessoas pensam sobre você? Quais são os seus limites? Você respeita eles? Pelo que você é grata? O que te impede de ser amada? O que te impede de se cuidar melhor? De se sentir merecedora de reconhecimento e de novas oportunidades? O que as pessoas admiram em você? Você está apegada a algo ou alguém que te faz mal? Qual o seu maior orgulho? Quem você está se tornando? Lembrando novamente, vá com calma e leve o tempo que você precisar para responder cada uma dessas perguntas, ok? Agora vamos falar de um outro pilar, o pilar da autoaceitação.
A autoaceitação está relacionada com a forma como você se aceita ou não. A autoaceitação permite que você se sinta bem com você mesma, mesmo que você esteja frustrada. Significa se entender e aceitar tanto seus pontos bons como suas falhas. É entender que existem coisas boas e ruins dentro de você, e isso não é algo ruim. Se aceitar é abraçar tudo o que você é, e isso eleva sua autoestima e seu amor próprio, consequentemente. Muitas pessoas não conseguem aceitar seu lado ruim, o que as levam a construir uma máscara que lhe agrade, fazendo com que ela reprima seu lado ruim. Ela faz isso na esperança de se tornar mais feliz, porém isso não a torna mais feliz. Os conflitos internos e os incômodos emocionais permanecem presentes e eles acabam se tornando mais difíceis de resolver devido à sua postura negativa. Se você não consegue se aceitar por quem você não terá uma boa autoestima e nem conseguirá se amar. Você até pode fingir que está tudo bem para manter ali as aparências, mas enquanto faz isso, sua saúde mental vai se deteriorando e você vai tendo que lidar com as consequências disso, como, por exemplo, as crises existenciais, a depressão, a ansiedade, o desinteresse pela vida e a sensação de vazio. Enquanto a autoaceitação te leva a se cuidar, a felicidade, o amor próprio, o bem-estar, o bom humor e a boa saúde mental, quando você se aceita por inteira, sem inibição, encontra conforto e satisfação onde quer que você vá. A autocrítica cega é substituída por um olhar brando sobre si mesma. Assim, você consegue celebrar a sua realidade interior como um todo, incluindo tanto os pontos fortes quanto os fracos. A autoaceitação te levará à execução de projetos pessoais, ao sucesso profissional, a relacionamentos sadios e um modo de vida mais tranquilo, leve e livre de conflitos. Importante deixar claro aqui que se aceitar não tem a ver com amar suas falhas, mas sim não ter raiva delas e nem se diminuir por causa delas. A ausência de aceitação pode levar a ter relacionamentos vazios e pode ter relação ali com a sua infância. A criança em que teve sua autoestima constantemente atacada acredita que tem algo de errado com ela, e esse sentimento pode levá-la durante toda a sua vida a se sentir menor, a sentir que as suas experiências são insignificantes. A adolescência é outra fase propícia para conflitos com a aceitação da personalidade. Adolescentes que sofrem bullying, que não recebem amparo suficiente dos pais ou que têm dificuldade para encontrar uma tribo, podem desenvolver problemas de autoimagem no futuro. Na tentativa de se encaixar em um papel ao qual não fora designado para elas, as pessoas tendem a se anular. Deste modo, passam a vida se sentindo que falharam, que está faltando alguma coisa, que as experiências são insignificantes. O processo para se autoaceitar não costuma ser simples e nem fácil, principalmente para aqueles que estão acostumados a se criticarem e julgarem a todo tempo. Mas a boa notícia é que é possível. À medida que você vai se conhecendo e pontuando as suas crenças de inseguranças, você consegue combatê-las com uma atitude positiva no dia a dia. E aí você vai conseguindo olhar para suas lembranças, para os seus traumas de infância e vai trabalhando eles, vai conseguindo fortalecer isso. Lógico que fazer isso sozinha não é fácil, por isso busque a terapia, inicie o seu processo terapêutico. É muito importante nesse momento você trabalhar isso junto com a terapia. Importante deixar claro que todos nós temos defeitos e são essas imperfeições que nos tornam únicas. Entender isso faz parte da autoaceitação e principalmente aprender a lidar com esses defeitos conforme
o tempo vai passando, quanto mais você olhar para isso, quanto mais você aceitar que isso está dentro de você e que você pode mudar e que isso não precisa te limitar, mais fácil vai ser você ir se aceitando e vai fortalecendo aí seu amor próprio, sua autoestima, seu autovalor. Até porque, assim como temos muitas qualidades e precisamos valorizá-las em nós, aceitar os nossos defeitos é um passo muito importante nesse processo do trabalho da autoaceitação e precisamos reforçá-las no nosso crescimento pessoal. Saber reconhecer seus pontos positivos, por isso se questione: quais são os seus pontos positivos? Sair da posição de vítima é muito importante também. Então, em vez de ficar se vitimizando toda vez que comete algum erro, entenda que todas as pessoas erram e que errar faz parte da natureza humana. É importante que você compreenda que os seus erros não definem você e que as atitudes errôneas do seu passado não devem te perseguir na sua vida atual e nem futuramente. Você precisa tornar-se responsável pelos seus erros, aceitá-los e ressignificá-los, ou seja, precisa tirar uma lição edificante desses erros para finalmente seguir em frente sem que eles te assombrem no futuro, impedindo você de se autoaceitar. Aceitar e assumir seus erros é fundamental para o processo de autoaceitação, como eu já disse. Então, pensar antes de agir é um ato importante, mas após os erros, ficar remoendo eles e se vitimizando, em vez de aprender com eles, é apenas um atraso pessoal. Entenda que o erro faz parte do seu desenvolvimento e que pode ser uma experiência de aprendizado. Por isso que você precisa encará-los de forma responsável. Reflita sobre o que você tem dificuldade em aceitar em si mesma e se questione o que te impede de aceitar esses pontos em você. Tenha perto de você pessoas que fazem bem para você e não fique focado na opinião alheia. O pilar do autocuidado será o pilar que irá reforçar e garantir que todos os outros não venham por terra. Se autocuidar não é apenas buscar a sua melhor versão, mas também respeitar o próprio corpo, dar liberdade para si impor suas necessidades, vontades e princípios, proporcionando momentos de qualidade e descanso para você mesma, para você conseguir praticar assim o seu autocuidado. E quando você faz isso, isso significa que você está bem com o seu corpo, com a sua mente e com todo o resto. Cuidar é um ato de amor e respeito consigo mesma. Praticar o autocuidado ao cuidar da sua saúde física, mental, espiritual e emocional. Ter compaixão é entender que somos pessoas com qualidades e defeitos, que apesar de cometer erros, estamos dando o nosso melhor diante das situações que temos à nossa frente. É importante saber que uma pessoa com uma boa autoestima não é aquela que tem muitas qualidades e demonstra elas com segurança, mas sim aquela pessoa que reconhece seus pontos fracos, mas também enfrenta suas inseguranças e medos com compaixão, por entender que ninguém é perfeito. Amar a si mesma é algo extremamente importante e necessário para a nossa existência. Amar a si é um dos principais pilares para ter uma vida significativa. Muitas pessoas ainda confundem o amor próprio com o ser egoísta. Mas pensa comigo, se você é a única pessoa que estará com você mesma ao longo de toda a sua vida, se você é a única pessoa que sabe de toda a sua história, de todas as suas dores, como você não irá se respeitar e se valorizar? Ninguém no mundo te conhece tão bem como você, nem está tão presente na sua vida como você. Por isso é importante se valorizar e ser sua melhor amiga. Quando você se valoriza, você se reconhece,
Você conhece os seus pontos positivos, tem uma visão positiva de si mesma. Você se sente merecedora das suas vitórias e conquistas. Você se torna mais resistente às questões negativas e difíceis da vida, como as críticas e os feedbacks desfavoráveis, pois tem segurança de si e sabe quem você é. Os momentos difíceis se tornam mais fáceis quando você confia em si mesma, pois você deixa de ser sua inimiga, que vai contra a si mesma e passa a ser sua melhor amiga, aquela que te motiva e incentiva a continuar, mesmo nos momentos difíceis. O autocuidado é o ato de cuidar de si mesma através das ações que visam preservar a saúde e o bem-estar. Isso inclui desde a alimentação saudável, a atividade física, a boa qualidade do sono, até a gestão do estresse e do tempo livre. É uma forma de se valorizar e investir na sua própria vida. O autocuidado é importante porque contribui para a prevenção de doenças, melhora a qualidade de vida e aumenta a sua autoestima. Além disso, ajuda a enfrentar situações adversas e a lidar com o estresse de forma saudável, evitando a exaustão física e emocional. Você vai perceber que a forma de se autocuidar é a mesma para fortalecer o amor próprio. Isso porque, com a prática do autocuidado, você desenvolverá um amor maior por você mesma e para buscar o seu bem-estar. Bom, existem muitas formas de se autocuidar e entre elas estão a alimentação saudável, a atividade física, boa noite de sono, a prática de atividades que provocam o relaxamento, como a meditação, o yoga, a massagem, saber gerenciar a sua agenda, buscando priorizar atividades importantes e estabelecer momentos de descanso. O autocuidado vai te proporcionar uma qualidade de vida melhor, pois fortalece sua autoestima, sua autoconfiança e a sua capacidade de tomar decisões frente aos desafios da vida. Aumentar a criatividade e a produtividade ajuda a controlar a ansiedade e a desenvolver o seu autoconhecimento, além de te ajudar a conhecer melhor o seu corpo e todos os sinais que ele está te dando. Fica mais fácil estabelecer uma prática que te auxilia a controlar os sintomas da ansiedade e da depressão. Mas Malu, como praticar o autocuidado? Existem muitas formas de praticar o autocuidado. E algumas delas são começar a terapia, fazer uma atividade física, ter bons hábitos de higiene com o corpo, ir regularmente ao médico e fazer exames de rotina, buscar uma vida social prazerosa com momentos relaxantes, ter uma boa noite de sono e aprender a dizer não. Então agora vamos fazer um exercício. Eu quero que você pense na sua rotina. O quanto você cumpre com os seus objetivos e desejos diariamente. Pense sobre o que te impede de atingir os seus objetivos e como você tem utilizado o seu tempo. Você tem tirado um tempo do seu dia para se autocuidar? Importante pontuar aqui, autocuidado não é egoísmo, e sim um ato de amor por si mesma. O egoísmo é o hábito ou a atitude de uma pessoa que coloca seus interesses e opiniões em primeiro lugar, priorizando apenas o seu bem-estar, diferente do autocuidado. Quem se cuida olha para suas necessidades, vontades, desejos e necessidades, e para das outras pessoas também. Ela entende que existe um limite de até onde ela pode ir. Ela não esquece do outro, ela olha para si e para o outro. Por isso, cuide-se, e cuide-se não por ser uma obrigação por que eu estou falando, mas cuide-se porque é um ato de amor, é algo que você precisa, é algo que você faz por você mesma, reconhecendo que você precisa. Pare de dar desculpinhas de que você está ocupada demais, de que você não tem tempo. Você tem tempo, basta você se permitir ter tempo. Se você, eu sempre falo que eu falava que eu não tinha tempo para ir para academia. Eu falava que eu precisava
começar uma academia que não abrisse 8 horas da manhã, mas que abrisse às 6 horas da manhã para mim poder conseguir ir para academia, porque eu não tinha tempo para ir para academia. Quando eu mudei a minha prioridade, quando eu comecei a me autocuidar, eu descobri que não é que eu não tinha tempo. Tempo eu tinha, eu só não colocava aquilo como prioridade, eu só não colocava o meu autocuidado como prioridade. Por quê? Porque eu comecei a ir para academia às 10 horas da manhã. Se eu não podia ir na academia porque a academia abria às 8 e a partir das 8 eu não tinha tempo. Olha só como não era a ausência de tempo, era só a minha prioridade, o meu foco não estava em me autocuidar. Então, pare de dar desculpa de que você não tem tempo. Você tem tempo, você só não se coloca como prioridade. E isso já deu limite. Se você está querendo mudar, se você quer ser mais autoconfiante, está na hora de você começar a priorizar a si mesma. E lembre-se, não é errado você se priorizar, você deve se priorizar. Você não deve esquecer que o outro também se prioriza e que tá tudo bem o outro se colocar em primeiro lugar, o outro priorizar a si mesmo. E você deve também respeitar isso no outro, respeitar os valores, as necessidades, as vontades do outro. Se você conseguir encontrar o equilíbrio, você tá no caminho do sucesso. E é isso.